Salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra, estou aqui para mais um podcast. Lembrando que o podcast é postado tanto no Spotify quanto no YouTube. Não temos imagens, mas lá no YouTube você pode acompanhar e aí você pode fazer o comentário. Postado todos os domingos, o podcast com temas variados, então lá no YouTube vocês podem dar ideias de temas também. Hoje nós vamos fazer uma análise da classificação de grupos que saiu da Copa nessa sexta-feira, no 1º de abril. Eu espero que a imagem que eu tenho aqui não seja uma imagem de 1º de abril e sim a FIFA oficial. Então bora lá. Eu tô com um convidado aqui, um amigo meu próximo chamado Carlinhos. Pode se apresentar aí, Carlinhos. Quiser falar qualquer coisa relacionada ao futebol, teu time, teu jogador favorito, fica à vontade aí que a galera pode conhecer um pouco. Boa tarde a todos, meu nome é Carlinhos. Manda só um e aí, porque a gente não sabe se a pessoa tá ouvindo de tarde, de manhã ou de noite. Meu nome é Carlinhos, eu sou convidado aqui desse podcast do Ponto Contra. Vamos falar sobre os grupos da Copa do Mundo de 2022, cujo sorteio foi realizado no dia 1º de abril. Vamos debater sobre os favoritos de cada grupo e fazer uma análise minuciosa de cada favorito. A gente vai analisar os grupos, os times e até jogadores para dar uma dica para vocês ficarem de olho, vocês que vão querer assistir a Copa. Hoje a gente não vai fazer bolão de quem vai ganhar a Copa do Mundo, a gente não vai mencionar quem são os favoritos e por quê. É simplesmente a análise dos grupos. Se vocês quiserem análise de bolão, de quem vai ser o campeão, quem a gente acha que vai ser favorito, vocês pedem, porque aí a gente já faz outro podcast e aí ajuda a continuar fazendo conteúdo semanal. Lembrando que a ideia desse podcast é sempre trazer um debate bem longo, e aí por isso até eu trouxe um convidado para poder somar conhecimento. E mais uma coisa, o que eu e Carlinhos vamos falar aqui não é a verdade, não é o melhor entendedor de futebol do mundo. A nossa ideia é porque nós estudamos, inclusive Carlinhos está aqui na minha frente com mais 10 páginas de estudo que ele fez. E a ideia é simplesmente a gente dar a nossa opinião com embasamento. Então, independente se a gente tiver certo ou errado, se você discordar ou concordar com a gente, se você escutar o podcast, você vai estar acrescentando conhecimento. Beleza, bora fazer a análise dos grupos. Alguma coisa para acrescentar, Carlinhos? Vamos começar com o grupo A, então. Não, alguma coisa para acrescentar antes da análise dos grupos? Não. Nada, não? Tá. Eu só queria fazer uma observação, galera. Eu sugiro... Nossa, aconteceu comigo. Eu fui atrás das músicas das Copas que tiveram esses últimos dias. Depois que eu vi o sorteio, eu fui atrás de todas as músicas das Copas, as mais lindas, e eu tenho que dizer, eu já tô na vibe da Copa do Mundo e... Nossa, que competição incrível e absurda pro mundo do futebol. Quero logo que chegue. E aí, tá animado pra Copa, Carlinhos? Demais. Essa Copa foi um dos sorteios mais equilibrados que eu já vi, porque, de fato, não teve nenhum grupo que é chamado popularmente como o Grupo da Morte. Não tem. Em todos eles é possível ver que há um equilíbrio técnico. É óbvio que os favoritos existem, mas não existe um grupo da morte propriamente dito. Existe muito equilíbrio entre as seleções. É isso aí, muito equilíbrio. E eu vou lançar um desafio pra gente, Carlinhos, e pros inscritos aí que forem pro YouTube e quiserem comentar. Independente do equilíbrio que Carlinhos falou aí, que eu concordo sim, mas bora tentar nomear um grupo da morte aqui. O que seria o grupo da morte? Grupo da morte? Isso no final. Pronto para análise do grupo? Sim. Então bora pro grupo A, composto de Catar, Equador, Senegal e Holanda. Tá, o Carlinhos ele estudou mais do que eu, ele vai conseguir analisar os detalhes melhor do que eu. Mas aqui de cara a gente já tem duas seleções que tem jogadores importantes. E como a Copa do Mundo vem de 4 em 4 anos, é sempre importante valorizar o individualismo de alguns jogadores. Como a gente tem... E o que eu mais vejo isso na Copa do Mundo é quando a gente vê aqueles golaços que tem na Copa do Mundo. De repente um cara que a gente sabe que tem qualidade técnica e nunca foi campeão, do nada mete um golaço que bate no travessão e a bola entra e cai, chute no ângulo, uns dribles desconcertantes. Então é sempre bom a gente analisar, mesmo que a seleção não seja boa, se ela tiver bons jogadores. Que é o caso de Senegal, que a gente tem Sadio Mané, o que já foi cogitado para melhor do mundo nesses últimos anos, certo? Perfeito.
Agora eu tô enganado se foi quando o Liverpool foi campeão da Champions, mas teve um ano que Sadio Mané estava ali perto dos melhores do mundo. Tem Koulibaly, que também já foi considerado um dos melhores zagueiros do mundo, hoje só não é por conta da baixa do Napoli. Não tem outro motivo. De qualidade individual ele tem. Quer acrescentar mais algum jogador de Senegal aí, Carlinhos? Eu destaco também o Mendy, é um excelente goleiro. O goleiro, esqueci. O goleiro é excelente. Inclusive foi campeão da Champions com o Chelsea. E ele tem ele tem um histórico muito bom de atuações decisivas, de muitas defesas difíceis. É um goleiro alto, rápido. Ele de fato pode fazer uma grande diferença nessa Copa do Mundo para Senegal. Apesar dele não ter brilhado muito na final do Mundial com o Palmeiras, né? Por falta de oportunidade, ele é um bom goleiro. Bom goleiro. E aí a gente tem a Holanda, que é o time mais forte desse grupo, até pela tradição, não só pelos jogadores e pela organização do time também. E aí a gente também tem um jogador do Liverpool, que já foi cogitado para os melhores do mundo, inclusive ficou em segundo, que é o Van Dijk, o zagueiro da Holanda. Também temos... Aí eu tô na dúvida qual era a pronúncia certa mesmo, que a gente até comentou, o Wijnaldum. O Wijnaldum também, que é um jogador que eu gosto muito dele. Ele tem qualidade técnica, apesar da baixa que ele teve no PSG, que é uma baixa em geral. Todo mundo do PSG nessa temporada jogou abaixo do que se esperava, com exceção de Mbappé. E Hakimi, muito bom. Hakimi, na verdade, eu acho que até o Hakimi teve uma baixa. Eu só acho que a mídia não vai concordar com isso, porque hoje ele tem os holofotes. No Borussia Dortmund e na Inter de Milão eu já considerava ele nível Alexander-Arnold. Mas aí a gente tá parando de falar pra Hakimi, sendo que a gente tá falando da Holanda. O Wijnaldum, o Frank de Jong, do Barcelona. Aí eu já vou precisar da tua ajuda, Carlinhos. Como é que tá o de Jong hoje em dia? O Barcelona está passando por um processo de reconstrução com o Xavi. Então aquele time que estava em baixa nas últimas temporadas, ele está conseguindo melhorar. Uma evidência disso não é apenas a qualidade tática e técnica, são os resultados que estão começando a acontecer. Por exemplo, o derby com o Real Madrid foi um massacre do time catalão. O 4-0, isso aí. De fato, ele está mesclando, o Xavi está mesclando jogadores da base com os mais experientes. E então, tu acha que... O De Jong, eu acredito que ele pode sim chegar na Copa em alta. Isso. Sim. E para esse trabalho... A longo prazo. A longo prazo, sim. Tem isso também. A gente está fazendo uma análise a longo prazo. Ontem saiu um vídeo meu, que vocês podem ir lá no YouTube, o nome do canal é Ponto Contra. Eu não tenho como... Eu vou tentar botar o link aqui no Spotify, não tenho certeza se tem como. Saiu um vídeo de eu fazendo uma simulação do campeão da Copa do Mundo. Não vou dizer quem é, porque senão vocês não vão assistir o vídeo, não tem graça, né? Mas seria uma simulação da Copa do Mundo se fosse ocorrida hoje. A gente está fazendo com a projeção para o final da temporada, levando em consideração que vai ser no final do ano e aí vai ser no meio da temporada europeia, certo? Então a Holanda também tem Frank de Jong, Wijnaldum, Van Dijk, quem mais, Carlinhos? Depay. Verdade, Memphis Depay. Ao meu ver, ele tem condições de chegar como protagonista da seleção holandesa na Copa. Ele é um jogador extremamente técnico, é decisivo e de fato ele acrescenta muito taticamente para a seleção, para a laranja mecânica. Ele tem uma qualidade também. E acrescentar? Ele tem uma qualidade também que eu não sei o quão rara ela é no futebol de hoje, mas levando em consideração a organização e a cautela que todos os times jogam em uma partida decisiva, é uma das qualidades para mim mais importantes que todo time tem que ter, que é o chute de fora da área. O DP é absurdo. Inclusive esse é um dos motivos que eu acredito que o Coutinho tem que ser titular na seleção brasileira. Porque em um jogo parado, onde a gente não consegue ali organizar o ataque, o Coutinho tenta de fora da área. Perfeito. E aí a gente tem Equador e Catar. E aí, Carlinhos, eu vou ficar calado e eu quero só que tu complemente, porque tu estudou e eu vou te dizer, o Equador e o Catar, a única coisa que eu conheço é a bandeira. O Catar, ele é o país sede da Copa do Mundo e, portanto, ele tem a vaga no grupo A.
De fato, o Catar ele pegou um grupo difícil, porque tem o Equador, Senegal e Holanda, sendo que Holanda e Senegal são times extremamente técnicos, tem jogadores que atuam na Europa, tem experiência, tem repertório. Então, de fato, o Catar ele acaba tendo uma natural dificuldade. Contudo, não podemos menosprezar a seleção do Catar, porque ela foi campeã da Copa da Ásia em 2019, tem um trabalho a longo prazo, e tem alguns jogadores de destaque, como o Almoez Ali, certo? E tem um técnico espanhol, que é o Félix Sanches, que é até da escola catalã de técnicos. Escola catalã, que provavelmente aquele jogo posicional, enfim. Então, não podemos desprezar o Catar. Algo semelhante ao Barcelona. A filosofia de jogo. Filosofia, é isso. Enquanto que o Equador é aquele time que é muito organizado taticamente, não tem jogadores estrela como as outras seleções têm, mas é uma seleção extremamente organizada. Uma prova disso é que foi uma seleção que deu muita dificuldade para o Brasil nos últimos jogos. E tem, por exemplo, tem uma excelente campanha. Por exemplo, tu tens uma eliminatória que tem Colômbia e Chile de fora. Então o Equador, nesse sentido, ele tem muita... por exemplo, uma moral muito grande. Porque ele botou... Isso. Quando ele entra, ele bota essas seleções de fora. E não bora esquecer que Colômbia tem Luiz Dias, que está em alta aí, o James Rodrigues provavelmente indo para a última Copa, o Chile e o Vidal e Alex Sanches, que provavelmente iriam para a última Copa. Por mais que eles tivessem a força de vontade, não deu, porque o Equador pegou uma das vagas ali, certo? Uma coisa que eu queria acrescentar aí, o Equador também, e eu quero acrescentar isso para todas as seleções sul-americanas, elas conseguem se sobrepor às europeias na raça. Aqui na América do Sul, culturalmente a gente ter raça, que é uma coisa do dia a dia para se sobressair nas dificuldades que a gente vive, principalmente no futebol. Então, em um jogo ali de igual para igual, onde depende da raça para vencer, o Equador pode usar isso a favor. Mas Senegal também não fica muito atrás. Não também, fica atrás. E só para finalizar o Equador... E o Senegal foi campeão de... Foi, da Copa campeão africano de 2022. Isso aí. O Equador tem um técnico argentino que está fazendo um excelente trabalho, que é o Gustavo Alfaro. E no que se refere é um trabalho realmente que está dando muitos resultados. No que se refere a Senegal, é uma seleção africana extremamente talentosa. Já foi citado anteriormente Mané, Mendy, Koulibaly. Então, de fato, é uma seleção que pode incomodar os adversários. Ele foi campeão africano e tem como técnico o senegalês Aliou Cissé. Tá. Então, de fato, ela assim, não podemos... É claro que a Holanda ela é favorita do grupo A, mas não podemos descartar Senegal. Certo, eu tinha falado tá, porque eu pensei que tinha terminado. Essa foi a análise do grupo A, tá, galera? A gente vai dar uma acelerada nas outras, porque essa teve 4 seleções boas para analisar, levando em consideração que uma delas é anfitriã. Pode falar. Podemos falar quem pode passar. Certo, é o que eu ia falar agora. Tá perfeito, Carlinhos. E aí a gente vai votar aqui em quem seria primeiro e segundo para nós dois. Para mim, em primeiro vai a Holanda, em segundo vai em Senegal. E tu, Carlinhos? Acredito que a Holanda ela é favorita para passar em primeiro lugar, enquanto que Senegal e Equador disputam o segundo lugar. Mas nesse segundo bora lá. dividido. Não pode divisão. Né? Eu preciso que tu faça a tua projeção pro final, novembro de 2022, e me diga quem é que passa em primeiro e quem passa em segundo. Eu acredito... Eu posso até errar essa segunda colocação, porque é muito equilibrado, mas acredito que vai ser Holanda em primeiro e Senegal em segundo. Certo. Holanda e Senegal. E levando em consideração a projeção para o ano de 2022, para esse grupo, quem for dar uma olhada, a gente fala para ficar de olho no Depay, certo? Eu acredito que ele vai surpreender. Senegal, Mendy, ele vai dar uma... A gente está falando de surpreender, não são os melhores jogadores, senão a gente vai falar o melhor de cada time. Equador e Catar, Carlinhos, quer acrescentar 2 jogadores que podem surpreender o Ené Valencia é um jogador extremamente experiente. Ené Valencia é do Equador. Exatamente. Então, e do ficar Catar atento ao futebol dele. Tem experiência internacional. Certo. Bora pro grupo B, galera. Que é Inglaterra, Irã, Estados Unidos e uma vaga de playoffs da Europa. Que são os candidatos para essa vaga, Carlinhos? País de Gales vai disputar com Ucrânia ou Escócia. País de Gales, Ucrânia ou Escócia. Um desses 3 vai para essa vaga. Então a gente não vai entrar em méritos dessas seleções, certo? A Inglaterra
é uma seleção que é recheada de grandes jogadores aí, a maioria que joga na Premier League. Eu sempre falo isso, como a Premier League é um campeonato que tem dinheiro, quando um jogador é inglês, normalmente ele não sai da Inglaterra. Então a gente tem muitos jogadores da Premier League ali. E eu acho que isso é um ponto fraco para a Inglaterra, porque são jogadores com experiências todas iguais. Quando a gente tem um Brasil ou Argentina, por exemplo, com um jogador jogando cada campeonato diferente, eu acho que acrescenta mais experiências diferentes. A Inglaterra tem grandes jogadores e, para mim, ela sempre dá um jeito de decepcionar na Copa do Mundo. Infelizmente, eu acho que aí já é uma questão de tradição e camisa pesada na Copa. Quer acrescentar alguma coisa sobre a Inglaterra, Carlinhos? Os jogadores que eu não mencionei. A Inglaterra sempre teve jogadores de qualidade. Nessa atual geração temos Pickford, Stones, Foden, Sterling, Kane. Então, não vai ser surpresa se a Inglaterra chegar nas semifinais, disputando o título. É uma seleção extremamente técnica. Chegou à final da Eurocopa, perdeu para a Itália nos pênaltis. E tem como técnico o Gareth Southgate. Inclusive, tem um trabalho a longo prazo e fez um bom trabalho na última Copa. Perdeu um jogo decisivo para a Croácia, mas não podemos descartar a Inglaterra a longo prazo nessa Copa do Mundo. Certo, e as duas eliminações que Carlinhos citou foram nos pênaltis, certo? Itália e Croácia. Croácia foi nos pênaltis, não foi? Eu não tenho certeza, mas uma coisa que eu me lembro da Copa de 2018 é que a Croácia levou todos os jogos do mata-mata para prorrogação. Carlinhos já foi pegar o celular para dar uma consultada. O Irã, galera, eu não vou acrescentar nada. Carlinhos, tem algum jogador para mencionar aí pra galera ficar de olho? Sardar Azmoun, um jogador bem talentoso. É uma seleção que foi líder do grupo A nas eliminatórias, certo? E tem um técnico croata, é o Dragan Skocic. Então é uma seleção que não pode ser, assim, não vai ser surpresa se conseguir complicar a vida dos adversários. E não podemos descartá-la também, porque assim, muitas seleções não são tão estudadas pelo o público ocidental e às vezes acabam complicando. Por exemplo, vocês lembram daquele jogo da Alemanha na Copa de 2014 contra a Argélia? Teve um jogo extremamente complicado. Todo campeão de Copa do Mundo tem um jogo complicado, que é até uma coisa que a gente não pode descartar, é que todas as seleções têm a capacidade de dar trabalho na Copa do Mundo. Eu lembro que a estreia da França em 2018, todo mundo colocava a França como favorita e depois da estreia já falava, não, essa França não vai ser campeã. E ela foi campeã. Carlinhos deu a pesquisada que a Inglaterra realmente perdeu para a Croácia. Falha minha aqui, é porque a Croácia levou muitos jogos para prorrogação e eu pensei que tinha ido também. Foi um jogo extremamente complicado. Estados Unidos. E aí, Carlinhos? É uma seleção em reconstrução. Estão fazendo uma renovação porque a próxima Copa vai ser 2026 nos Estados Unidos. E de fato eles estão fazendo um processo de renovação para chegar com força na próxima Copa. E o destaque vai para o jogador do Chelsea, Pulisic. É um jogador muito talentoso. Foi o segundo americano a conquistar a Liga dos Campeões. E apesar de ser uma seleção nova, talentosa, eles não fizeram uma campanha muito boa nas eliminatórias. Ficaram em terceiro lugar, atrás do México e Canadá. Mas pensando a longo prazo, do trabalho do Greg Berhalter, eles podem sim fazer uma Copa honrosa, podem sim complicar a vida dos adversários. Certo. É isso aí mesmo, só tem que lembrar eles que o país sede da Copa do Mundo normalmente não ganha, se eles estão fazendo essa projeção para 2026. Para chegar um jogador... Pode falar. Você tem razão, muito difícil um país sede a seleção do país sede ganhar a Copa, é realmente verdade, faz tempo desde mas que isso aconteceu. Eu vejo de vez em quando, não acompanhando em si os Estados Unidos, mas eu pego uns nomes que eu descubro que são americanos e me surpreendo de jogadores jovens mesmo. Aí eu já vou ficar devendo se ele está sendo uma peça importante ou não na seleção, mas tem o Timothy Weah do Lille, que é um bom jogador também. Nada fora da curva, mas é um bom jogador. Tá, então pra gente ficar de olho nessa seleção, nesse grupo que a gente pode surpreender, a Inglaterra a gente tem quem que tu acha que pode surpreender? Lembrando
que para surpreender ele não pode ter brilhado numa outra Copa já. Da Inglaterra. Estás falando de um jogador da Inglaterra que pode surpreender. Surpreender. Como a gente falou de Senegal, a gente falou o Mendy. Isso. Não falamos de Mané. Assim, para surpreender. Eu acredito que o Sterling ele pode ser protagonista dessa Copa. Se ele jogar o futebol que ele consegue desempenhar, de fato. É o camisa 10, né? Ou, se for para surpreender mesmo, pode ser o Harry Maguire, né? Aí seria uma senhora surpresa. Do Irã, quem que a gente tem, Carlinhos? O Irã... Sardasmo. E dos Estados Unidos... O melhor jogador, Pulisic. O melhor jogador é Pulisic. Para surpreender, talvez o EA que eu mencionei aqui, da classificatória a gente não vai mencionar. Vamos para o grupo C. Bora lá. Grupo C composto por Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Diga. Os favoritos. Os favoritos, é verdade, a gente não falou. Grupo B, bora voltar. Inglaterra em primeiro e Estados Unidos em segundo para mim. A meu ver, vai ser Inglaterra em primeiro e o classificado da repescagem, que vai ser País de Gales, Ucrânia e Escócia. Vai ser esse um desses três, dos que entrar, tu acredita que tem mais chance do que os Estados Unidos. Beleza. Irã, isso. E Irã também. Grupo C, bora lá. Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Da Argentina, a gente não vai acrescentar muita coisa, porque todo mundo aqui na América do Sul já conhece a Argentina. A coisa mais importante que tem para mencionar é que é a última Copa do Messi, a última Copa do Di Maria, a última Copa de uma geração que vai estar se despedindo da Copa do Mundo. Então, o que a gente pode ter certeza é que eles vão jogar com muita raça. E uma coisa que eu vi quando eu estava fazendo a projeção da Argentina, num vídeo que saiu ontem, lá no Ponto Contra, projeção da Argentina não, desculpa, a projeção da Copa do Mundo, caso ela fosse hoje, é que a Argentina tem um ponto muito forte em mata-mata, e o Carlinhos concordou isso comigo depois quando ele foi fazer a projeção dele também, que a Argentina é uma seleção que, se a gente pegar um confronto que seja de igual para igual, a gente imagina que a Argentina ganha, que eles têm uma concentração, raça e vontade para correr atrás dos resultados. Tem alguma coisa para acrescentar para a Argentina, Carlinhos? É que essa seleção da Argentina de 2022, ela, no papel, ela é muito mais completa que a da Copa anterior, porque ela tem um protagonismo muito compartilhado. Não é apenas Messi, ela tem o Depou, ela tem o Paredes, ela tem o Lautaro. Então, enfim, não é aquela seleção, aquele clichê de seleção que depende do craque para ganhar. Não, a seleção da Argentina tem protagonismo compartilhado. E eu vejo que ela tem maiores chances de se destacar nessa Copa de 2022 em comparação a 2018. E graças a Deus, essa mesma transição que a Argentina sofreu está acontecendo com o Brasil também. Hoje a gente já vê bastante destaque em outros jogadores brasileiros. Lembrando também que a Argentina vem como campeã da Copa América, então tecnicamente ela é a melhor seleção da América do Sul. Só mais uma informação sobre a Argentina, que é mérito também do Scaloni, porque nos últimos anos a Argentina tinha um festival de entrada e saída de técnicos. Entrava um técnico, saía um técnico e nunca conseguiu colocar um padrão de jogo. Também tem a questão da pressão, que a gente sabe que não é fácil treinar uma seleção do poderio da Argentina. Tem muita expectativa, às vezes o tempo de trabalho é curto. Não podemos culpar apenas os técnicos. Mas pelo menos o Scaloni, ele de fato teve a oportunidade e conseguiu implantar seu padrão de jogo. E podemos esperar uma seleção muito forte em 2022, principalmente pelo tempo de invencibilidade. A Argentina está há muito tempo sem perder. Certo. E como eu estava falando, a Argentina vem como campeã da Copa América, tecnicamente é a melhor seleção da América do Sul, e a campeã da Eurocopa não vai estar na Copa, apesar de ela não ter se classificado. Mesmo que ela tivesse ainda na Copa, eu diria que ela era grande favorita para ser campeã. Inclusive, se fizessem a Eurocopa hoje, para mim, a Itália ganharia de novo, mesmo tendo ficando de fora desse negócio. Mas é uma coisa que a gente já entra em mais detalhes futuramente. A Arábia Saudita, Carlinhos, quer acrescentar alguma coisa sobre ela ou a gente pode passar batido nela? A Arábia Saudita, destaque para a Gareb. Ela teve uma liderança do grupo B nas eliminatórias. Ela tem um técnico francês, o Hervé Renard. Então, assim, é uma seleção que de fato cai um grupo extremamente complicado. Não podemos desprezar a seleção da Arábia Saudita. Pode sim incomodar os adversários, mas é um grupo muito difícil de se classificar.
a Arábia Saudita pegou o pessoal pensa que às vezes ter um time forte no grupo é o que dificulta a classificação. Eu já acho o contrário. A dificuldade da classificação é quando tu pega um grupo equilibrado. Porque quando eu vejo a Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia, eu vejo É um grupo muito difícil. eu vejo dois times aqui, Argentina e Polônia, brigando pela primeira colocação. E óbvio que aquela que não ficar em primeiro vai ficar em segundo. E o México é com certeza um grande nome para ficar em segundo lugar desse grupo. Penso da mesma forma. A Polônia tem. México. México, né? Uhum. O México. O México é um caso interessante, porque. Eu preciso só fazer uma pergunta, porque é a mais importante, eu acho, pro brasileiro. O Ochoa tá nessa seleção? Sim. Então o Brasil já fica com o pé atrás contra esse México aí. O Shoa é um dos melhores goleiros da. Ele é um jogador que tem um brilho na Copa diferenciado, assim. É quase uma certeza que ele vai se destacar, vai ter boas partidas. É algo impressionante. É uma coisa que eu comecei a analisar sobre isso também, Carlinhos. Pra mim, os goleiros que têm como melhor característica os reflexos, eles sempre se destacam bem na Copa, uma vez que a Copa do Mundo, cada time só joga 7 jogos, não temos ida e volta no grupo, não temos ida e volta no mata-mata, não temos ida e volta na final. Então cada time que entra já é para tentar fazer o gol, porque só tem aqueles 90 minutos. E aí nesse aumento no número de finalizações por partida, os reflexos do goleiro são os que mais se destacam. Também bora lembrar que um goleiro que nasceu da Copa do Mundo foi o Keylor Navas. Keylor Navas fez história com a Costa Rica. Em 2014. Sim, foi um adversário duro para os europeus, com destaque à Holanda, né? A Holanda teve que ir para os pênaltis para eliminar a Costa Rica. Foi impressionante. Vale ressaltar que o México é um caso interessante, porque não é uma seleção de estrelas igual a outras seleções do mundo, mas eles têm jogadores qualificados, como o Héctor Herrera, que joga no Atlético de Madrid, tem o Lozano. É uma seleção que taticamente ela se entrega muito nas partidas. Vale lembrar a partida na Copa de 2018, México e Alemanha. A Alemanha perdeu para o México. Foi impressionante a entrega tática. Os jogadores voltavam para marcar, tinha pressão. Eles de fato conseguiram fazer uma excelente partida contra a atual campeã. Então, de fato, tem muito isso também na Copa. Existe favoritismo? Sim, mas o futebol não é 100% lógico. Existem variáveis, circunstâncias que não podem ser mensuradas pela análise. O México ali próximo da América do Sul, eu concordo que ele vem com um pouco da raça que eu mencionei sobre as seleções da América do Sul. Bora lá, Polônia, galera. A Polônia, a principal coisa para mencionar é a seleção do atual melhor do mundo, Lewandowski. E eu acredito que é uma seleção que vai dar muito trabalho. Inclusive, aí eu vou dar um spoilerzinho do meu vídeo que saiu ontem. Entra lá no Ponto Contra, no YouTube do Ponto Contra para ver que a minha Polônia, a minha projeção, se a Copa do Mundo fosse hoje, é importante lembrar isso, que vai ter gente achando que o time que eu botei lá é o favorito. Eu não digo que ele é o favorito. A Copa do Mundo é no final do ano. Mas o time, a projeção de fosse hoje, a minha Polônia foi até as quartas de final. Não, foi até a semifinal, se não me engano. Foi até foi semifinal. Minha Polônia foi até semifinal. É uma equipe que evoluiu muito nos últimos anos. Teve uma classificação heróica na repescagem. E tem jogadores de destaque, como o atual campeão do mundo, como já citado pelo nosso amigo Zé Mito, o Lewandowski. Tem o César também, que é um excelente goleiro. Uhum. Então é uma equipe que ela não é colocada na mídia como favorita nos campeonatos, mas ela pode igualar muito o jogo, não pelo brilho individual dos jogadores, mas pelo aspecto físico e tático. Ela é realmente uma seleção muito qualificada, tem experiência, tem jogadores de peso que jogam nas principais ligas europeias e de fato pode sim incomodar nesse grupo. Pode sim lutar pela liderança com a Argentina, pode fazer jogos bem duros. E é um grupo muito interessante, esse grupo C, de fato. E como mencionado o Cerne pelo Carlinhos, eu quero lembrar de uma brincadeira que o Cerne disse, que como na Roma ele era o goleiro titular, Alisson reserva,
E quando ele veio para a Juventus, ele foi o titular, enquanto o Buffon era o reserva, ele disse que ele é o melhor goleiro do mundo. É uma brincadeira dele, mas é uma boa coisa para analisar. Ele é muito bom, muito bom. E a gente percebe que é muito difícil dizer que é o melhor goleiro do mundo, porque nós temos dezenas de goleiros qualificados. A posição de goleiro foi uma das que mais evoluiu no futebol moderno. Então é muito difícil. Tem o Mendy, tem o Alisson, tem o Ederson, tem o Neuer. Então tem o Oblak. É muito difícil eu chegar e dizer, esse é o melhor do mundo. E tem os goleiros ainda dos times pequenos, que tem um que da França, pelo amor de Deus, que ele é decisivo, é uma brincadeira. O Mike Maignan. Excelente também. A gente não vai mencionar tanto o nome dele agora, mas ele foi... Porque apesar dele ser convocado para a Copa, eu acho que ele seria considerado o terceiro goleiro da França, né? Ele foi campeão do campeonato francês com o Lille. E ganhou o francês com o Lille. O francês do PSG, Neymar e Mbappé, viu? E aparentemente ele tá agora no Milan e pode ganhar o campeonato italiano com o Milan. Milan que está em busca desse título há uns 10 anos já. O último título foi em 2011. E o Milan, sendo o maior campeão europeu e italiano, eles querem ganhar sempre o italiano. Então bora lá, o bolão do grupo C, primeiro e segundo. E aí? É muito difícil opinar, mas eu vou ter que fazer uma previsão. Posso errar? Óbvio. Com projeção. Existem muitas variáveis que não podem ser misturadas nessa análise. Mas vamos lá. Eu diria que a Argentina tem muita chance de ser de ter a primeira colocação no grupo C, enquanto que a Polônia vai ficar em segundo. Certo. Eu faço o inverso de Carlinhos. Coloco a Polônia em primeiro e a Argentina em segundo. A Argentina, para mim, é um ótimo time. É um dos favoritos da Copa. Ela pode sair como campeã da Copa, mas se ela for campeã da Copa é por uma questão de raça e concentração que eles têm no mata-mata, que é absurda. Agora eu fiquei em dúvida se eu tinha mencionado ou não, mas as duas últimas eliminações da Argentina em Copa foi pro campeão. Eles perderam para a França em 2018 e perderam para a Alemanha em 2014. E vale lembrar também que a Argentina foi a seleção que mais deu trabalho para essas duas. Não lembro de um confronto tão equilibrado que a França teve, que foi contra a Argentina. Muito difícil. Foi. E de um confronto tão equilibrado que a Alemanha teve, porque aquela Alemanha da Copa de 2014, 7-1 no Brasil, né? Eu falo tudo isso sobre a Argentina, mas tecnicamente o time não é tão organizado assim para conquistar 9 pontos no grupo. Inclusive eu diria que se a Copa do Mundo fosse tabelado em rodadas como é o Brasileirão, a Argentina não ficaria entre os primeiros. Mas nesse formato de Copa, a Argentina pode sim ser campeã. E vale lembrar que em 2018, apesar de ter sido a seleção que mais deu trabalho para a França, foi classificada em segundo lugar. Até por isso os dois se enfrentaram nas oitavas. Bora lá, grupo D. Falando tanto de França, nós temos França, Dinamarca, Tunísia e mais uma seleção que vem dos playoffs. Quais são as seleções que nós temos aí, Carlinhos? Peru, Emirados Árabes ou Austrália? Pois a gente não vai falar sobre essas seleções, então bora começar logo falando da França. Favoritaça ao título. Assim, uma das favoritas ao título. Uma das favoritas ao título. Eu acredito que ela vai acabar com aquela zica também de o campeão não passar da fase de grupos, pelo simples motivo de que a seleção francesa é uma das poucas que ganhou a Copa do Mundo e seguiu mostrando evolução. Para mim, a seleção francesa mostrou muita evolução. Ainda mais porque Mbappé se desenvolveu mais como jogador. O Griezmann continua sendo aquela peça da França que o cara vai fazer tudo dentro do possível para ele ser campeão. Ele aparece lá como meio atacante, como aparece no ataque como centroavante, às vezes aparece na defesa como lateral, como volante. E fora ele a gente tem o Kanté que corre o campo inteiro e Benzema, que não estava na seleção de 2018, entra agora. Então quando eu digo essa evolução é porque a Alemanha ganhou a Copa 2014 e para mim entrou em 2018 achando que conseguiria fazer a mesma coisa. A Espanha ganhou a Copa de 2010, entrou achando que ia fazer a mesma coisa. Itália ganhou em 2006, entrou achando que ia fazer a mesma coisa. Mas a França ganha de 2018 e ela demonstra uma evolução dos jogadores individualmente da tática. Eu acredito que vai acabar com essa zica. Interessante o que o nosso amigo Zé Mendes mencionou, porque no futebol não existe time ou seleção invencível. Quando você domina ou ganha jogos, campeonatos, títulos,
você passa a ser muito estudado. Então existe até uma frase que é muito famosa: chegar ao topo é difícil, mas o mais difícil é se manter no topo. Você é muito estudado, os treinadores ficam pensando em alternativas táticas para blindar, para massacrar o outro time, para não deixar o outro time jogar. Então é muito difícil se manter no topo. É até o caso pra mim do Flamengo aqui no Brasil. Isso. Eu não vi. Agora a voz falhou agora. Eu não vejo um time sendo tão estudado como estudam o Flamengo. Porque eu olho o Vasco indo enfrentar o Flamengo, parece que o Vasco se adequa, o Fluminense se adequa, o Botafogo se adequa, o Palmeiras se adequa, o Atlético Paranaense, o Bahia, Atlético Mineiro, todos esses times se adequam na hora de enfrentar o Flamengo. É como o Carlinhos disse, quando tu chega no topo, todo mundo começa a te estudar. Exatamente. Foi o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha teve um fim de ciclo com o Lan, outros jogadores de peso, Schweinsteiger. Aquela seleção de 2014 era impecável, excelente. Mas chegou em 2018 com uma outra geração, tinha a pressão de ser atual campeão. Então, acho que é até um pouco injusto dizer assim, é obrigatório ganhar. Não, o futebol não é uma ciência exata. Tem muitas variáveis. E é isso que faz o esporte ser tão lindo. Exatamente. E a gente está aqui gravando um podcast que provavelmente vai dar mais de 1 hora. Lembrando, galera, que o podcast sai uma vez por semana, então ele é grande propositalmente. Você escuta uma parte na segunda, uma parte na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A ideia é a gente acrescentar conteúdo para vocês. Então, por favor, parem de pensar, é porque é grande, não sei o que. Não, é uma vez por semana, cara. Perfeito. Tem a Dinamarca. A seleção do Eriksen. Jogador que deu... Verdade, eu tive essa confusão. Na hora que eu olhei a Dinamarca, a primeira pessoa que me veio à cabeça era o Haaland. Aí eu, não, mas o Haaland não é Dinamarca. Essas bandeiras europeias às vezes me confundem. Sim, a seleção do Eriksen, que voltou a marcar gol depois de... uma parada cardíaca. Como foi dito por alguns médicos, ele morreu por alguns segundos em um gramado de uma partida. Vale lembrar que após esse acidente ele teve que colocar um marca-passo no peito e ele foi vendido pela Inter de Milão. Na verdade, acho que foi uma rescisão negociada porque a Federação Italiana não permitia que o jogador jogasse com marca-passo. Então, além dele ter tido essa parada cardíaca, ele teve que trocar de time. Ele foi para um mais fraco agora, está no Brentford, certo? E ele voltou a marcar, se eu não me engano, no primeiro minuto em que entrou em campo, ele já marcou o gol. Que é um jogador importante, e a seleção é muito abençoada quando o seu melhor jogador, para mim, é o jogador de função de camisa 10. É a melhor coisa que pode acontecer. A mesma coisa a gente vai mencionar quando for falar do Uruguai e Arrascaeta, né? A seleção da Dinamarca, ela é aquele tipo de seleção que pode se destacar coletivamente pela entrega tática dos seus jogadores. E de fato, ela foi líder do grupo F na eliminatória da Copa do Mundo. Então, de fato, é uma equipe que não pode ser subestimada, pode sim fazer grandes jogos, e tem um jogador do nível técnico do Eriksen que pode sim fazer muita diferença. O benefício para mim que eu menciono nessa organização que tu mencionou, apesar de ter um jogador ali de um nível muito maior do que todos os outros jogadores, ele faz a função do camisa 10 e isso ajuda o time todo a crescer. É realmente uma sorte, para mim eu considero uma sorte. Azar, para mim, a seleção mais azarenta, que eu diria, para mim, é a Eslovênia. Eu tô em dúvida agora. Não é a mulher do BBB, viu, gente? Eu tô em dúvida se era a Eslovênia, que tem... os dois melhores jogadores são os goleiros, né? Oblak e Handanovic. Realmente. Aí não tem como, até porque o futebol não permite você escalar 2 goleiros. Tem excelentes goleiros, realmente. Ou é um caso, por exemplo, não é que a seleção seja fraca, mas, por exemplo, o Salah, ele tinha futebol para jogar várias Copas do Mundo, mas sabemos que futebol tem outras variáveis, né? Às vezes você está numa seleção que pode não se classificar por outros motivos, então é complicado. Por isso que eu não gosto de julgar um jogador, se ele é histórico ou não, pelo fato dele ter ou não Copa do Mundo. Isso é muito injusto. Porque às vezes o cara tá num país que não tem muita tradição na Copa do Mundo, mas ele foi um jogador extremamente técnico, vitorioso no clube. Concordo.
Então é muito injusto Concordo, jogar pra um mim jogador pode assim. acabar a carreira do Messi e Cristiano Ronaldo tranquilo, sem Copa do Mundo, que não vai ser grande coisa. Mas isso pra mim é o que firma ainda. Aí já vai ser um debate que eu espero que a gente não comece aqui, que o Pelé é o maior jogador da história. 3 vezes juntaram os melhores jogadores do mundo, ele foi lá e foi campeão. Perfeito. A Tunísia. Tem a Tunísia aí. Tem alguma coisa a acrescentar, Carlinhos? Destaca para o jogador Elias. Ela foi líder do grupo B nas eliminatórias. E é um time que de fato pegou. É uma seleção que pegou um grupo bem complicado. De fato, não podemos subestimar a seleção, de fato, porque ela chegou merecidamente na Copa, mas Bora só. é muito difícil se classificar, de fato. Bora só parar por aqui, porque senão eu vou ouvir todo final de grupo, eu vou ouvir tu falando, não se pode subestimar uma seleção. Isso em Copa do Mundo, realmente, o Carlinhos, Não por mais pode, que ele não pode. repita, regra. Eu falo regra. isso toda vez, sabe por quê? Temos vários exemplos, mas em 2014 teve um exemplo histórico. Inglaterra, Itália, Uruguai e Costa Rica. Quase toda análise de futebolística é acrescentar que a Costa Rica não ia se classificar. Uhum. Quase toda análise. A Costa Rica não tem time, falaria assim, não tem time, não tem camisa, não sei o quê. Na prática, eles se classificaram heroicamente, jogando um bom futebol. Claro que não tinham jogadores estrelas. Foram primeiro. Eles foram os primeiros. Do grupo. Pois eu só não sei se eles fizeram 9 pontos, mas eu sei que eles foram primeiro. Então a Copa tem essas variáveis que deixam o esporte mais legal. Essa imprevisibilidade. Então por isso que eu falo. A Tunísia realmente não é favorita, mas quem somos nós para falarmos que ela não tem condição de se classificar? E como o campeonato é de 4 em 4 anos, ninguém tem familiaridade o suficiente com o campeonato para ser favorito. É o que deixa mais equilibrado. Então, por favor, não sejam a favor da Copa de 2 em 2 anos. Isso aí seria muito ruim. Seria. Bora lá. Jogadores para ficar de olho. Diga. Ah, tá. Jogadores para ficar de olho, eu ia dizer, na França, não é uma surpresa, mas eu gosto que observem o Griezmann, porque ele é um jogador que a maior admiração que eu tenho no futebol é como ele se adequa ao time para ganhar. É uma coisa até que eu comentei com o Carlinhos antes do vídeo. Em 2016, o Griezmann perdeu a Eurocopa sendo o artilheiro, sendo o melhor jogador da Eurocopa. Ele fez tudo, fez os gols. Mas aí ele não foi campeão. E aí ele se adequa a uma nova posição para poder ganhar o time, e o time começa a ganhar tudo. Ele se adapta para meio atacante, às vezes pelos lados, pelo meio de ataque. Ele já jogou até jogo como lateral, se eu não me engano, em final de jogo. Extremamente técnico. Isso. É a entrega que o cara tem. Isso aí é coisa do coração, cara. É pelo país. É a entrega que o cara tem que é tipo assim, eu vou fazer o que tem que fazer para ser campeão. Não interessa se eu vou ser artilheiro ou qualquer coisa. E consequentemente o futebol vem. Porque quando a França foi campeã em 2018, ele foi o artilheiro e líder de assistência do time. 4 gols, 3 assistências em 7 jogos. Podemos dizer que o Mbappé ele tem condição de fazer uma grande Copa de novo. Sim. Ele brilhou numa Copa onde ele era o jogador jovem. Agora o problema seria só se ele ficasse nervoso, já que agora já esperam alguma coisa dele. Ele soube lidar com a pressão como jogador jovem, como estrela. Será que ele vai fazer? Na Eurocopa, bora lembrar que ele deixou a desejar, sem marcar nenhum gol e ainda perdendo pênalti decisivo. De surpresa, a França não tem como dizer, porque todo mundo analisa a França. Tu tem aí, Carlinhos, algum jogador que pode surpreender na França, que ninguém está esperando? Tem tanto craque na França que o que eu for apontar, todo mundo sabe. Não é surpresa. Não é surpresa, mas não assim, é surpresa. Eu acho que, infelizmente, o Manchester United ele tá numa fase ruim, mas o Pogba na seleção é incontestável. Incontestavelmente ele é excelente. Quando eu vejo o Pogba na França, pra mim é o melhor meio de campo que tem no mundo. Lembrando que, apesar do Brasil, a gente tem essa complicação do segundo volante. A gente tem um volante, e chamam de segundo volante, que seria o meio de campo. E aí tem um meio atacante. Então quando eu digo Pogba, quando entra na seleção da França, é o melhor meio de campo, eu não estou comparando com volantes e nem com os meio atacantes. Ele faz tudo. É os meios de campo. Ele é versátil, né? Ele cumpre. Lembra aqueles meios de campos mais clássicos como o Gerrard ou Lampard? Ou Pirlo até. Dinamarca e Tunísia. Dinamarca, quem tem para surpreender? O Tunísia aí. Carlinhos, tem alguém para surpreender?
Eu acredito que não necessariamente vai ser um brilho individual, vai ser um time mais... Vai ser mais a parte coletiva, de fato. É muito difícil assim. Só se a gente disser que o Eriksen vai surpreender pelo retorno que ele fez, né? Vai ser um time, assim, compactado, que vai ter boa transição ofensiva. Então bora lá pro bolão. Bolão, fim. França em primeiro pra mim e Dinamarca em segundo. Mesma coisa, França em primeiro e Dinamarca em segundo. Não é um grupo tão equilibrado, fica mais fácil até da gente concordar com o bolão. Grupo E, Espanha, mais uma vaga de playoffs, Alemanha e Japão. A vaga de playoffs? Costa Rica ou Nova Zelândia? Costa Rica ou Nova Zelândia. Eu já tava sentindo falta da Costa Rica, tanto que a gente mencionou o Keylor Navas aqui. Bora lá, Espanha, pra mim, eu tô admirado com a seleção da Espanha, o quão organizada ela está e boas campanhas nas últimas competições. Agora eu fiquei com uma dúvida, Carlinhos, eu quero que tu refresque a memória, porque eu não acompanho essa Nations League. Quem foi que jogou a final com a França? França? Foi qual o ano da Nations League que você está se referindo? Foi depois da Eurocopa. A de 2020? 21, certo? 21. 2021, Nations League. Se você também não acompanha a Nations League igual eu, não tem problema. Pra mim esse campeonato é menor do que a Copa do Nordeste. Não sei nem por que criaram. Mas eles fizeram essa Nations League para fazer com que os europeus eles não percam a familiaridade com jogos de seleção. Porque isso é um problema que infelizmente os sul-americanos têm, né? De continuidade, de trabalho. E foi genial. Quem for campeão... É a favor da Nations League? Eu queria que nós sul-americanos também tivéssemos esse pensamento. Eu penso. Foi 2-1 França na final da Nations League. 2-1 França contra quem? Bélgica. Contra a Bélgica, desculpa, pensei que tinha sido a Espanha. Mas a Espanha sim. Sobre a Nations League, bora deixar o ponto aí em aberto e depois a gente não bora debater nada assim agora, senão o podcast não vira de 1 hora, vira de 2. A Espanha é uma seleção bem organizada. Eu gosto que eles têm em definitivo muitas funções. O Pedri como armador, o Morata como seu centroavante ali, né? O seu artilheiro, o cara que busca o gol, os seus jogadores mais experientes, né? E essa organização para mim é fundamental para a Copa do Mundo. E é uma coisa que o Brasil está devendo para mim ainda, e a gente vai entrar no mérito quando for no grupo do Brasil. A Alemanha, Carlinhos, eu sei que você ama a Alemanha e eu quero que você só preencha aí com todos os conteúdos e eu vou me sentar aqui só para aprender contigo. Bora lá, Alemanha. Carambas, a Alemanha ela é interessante porque ela tem uma... É um misto da antiga geração, Müller, Neuer, mas também tem uma geração interessante, Gundogan, Rüdiger, Havertz. Então assim, eu acredito que é perceptível que a renovação foi feita com sucesso. O Joachim Löw não é mais o técnico da Alemanha, ele fez um trabalho excelente. Nós temos que bater palmas para ele, porque ele conseguiu fazer a Alemanha campeã, tem todo o mérito. Mas agora tem um novo trabalho, que é do Hansi Flick, que de fato também tem experiência em seleção. E ele está invicto. Ele, de fato, ele tem condição de fazer a seleção chegar longe. Porque no papel, assim, em termos de opção, de jogador, de posição, função, ele tem de sobra. Ele tem muita alternativa tática para o time da Alemanha. Lembrando que o Hans Flick foi aquele técnico que ganhou o Bayern, com o Bayern, a Champions League, e foi o que botou o Lewandowski na prateleira de melhor do mundo. Ele tem muita moral. Ele tem muito mérito para isso. Muita moral. Desculpa, só uma correção. Diga. A final da Nations League não foi, de 2020 e 2021 não foi França e Bélgica, foi França e Espanha. Isso. Eu cometi esse erro, peço desculpas. Não, sem problema. Eu imaginei que tinha sido Espanha. E era até por isso que eu ia dizer que a Espanha tem indo bem nos rendimentos de campeonato, embora eu não considere essa Nations League para nada. Vale lembrar também que a França foi campeã, mas foi com um gol impedido do Mbappé, que deu até polêmica, porque que não foi acionado o VAR. O gol que o Mbappé faz na final da Nations League é claramente impedido. Todo mundo falou sobre isso. Então dá pra gente botar os dois no mesmo nível aí. Sim, a Bélgica e França foi a semifinal. E então temos aqui a Espanha, a Alemanha... O Japão.
Tem alguma coisa Japão. para acrescentar do Japão? É o Minamino. É um jogador. Minamino, jogador jovem que é uma aposta do Klopp. Exatamente. Ele tem futuro, esse jogador. Bora lembrar que caso. esses jogadores que são apostas de técnicos famosos, eles se destacam mesmo e tem os técnicos, como tem um olhar muito bom para esses jogadores, é sempre bom ficar de olho. Eu mesmo fico de olho quando eu vejo que um técnico pediu algum jogador jovem. Para quem não lembra, na hora que eu vi essa notícia que o Guardiola pediu esse Minamino de 18 anos pro Liverpool, eu já fiquei interessado. O Klopp também trouxe Diego Jota, antes dele ser famoso, assim por se dizer. Apesar de não ter ido, eu me recordo que o Guardiola tinha pedido pelo Jadon Sancho, antes quando ele era da base ainda, e ainda pediu por Douglas Luiz na época que estava no Vasco. Ele foi pro City, teve alguma complicação de carteira de trabalho, que se eu não me engano, e aí ele teve que sair da Inglaterra, apesar de ter voltado depois, e não deu certo, mas a gente vê a evolução desses caras, apesar de Douglas Luiz ainda não ser, na verdade, ainda não sei, não vamos cravar nada, mas ele é um jogador que mostra um diferencial. Eu gosto muito dele. Japão, a menos que coloquem o Goku, o Naruto e o Ruffy pra jogar, eu não vejo como um favorito para a Copa do Mundo. Para ter um argumento contrário, vale ressaltar que o Japão, na última Copa, em 2018, fez uma partida dificílima com a Bélgica, abriu 2-0, mas acabou levando uma virada no final do jogo. Então, assim, de fato, é muito difícil que a seleção do Japão consiga se classificar no grupo que tem a Alemanha e tem Bora Espanha. lá para surpresas. Mas o Japão, historicamente, ele consegue dar trabalho. Não vai ser fácil. Como uma seleção asiática, o Japão ele tem a facilidade, eu vejo como facilidade, de se classificar para a Copa do Mundo. Que não é o caso, a gente viu aí da Europa. Suécia ficou de fora, Itália ficou de fora. Então ele tem essa facilidade. Logo ele vem com essa familiaridade de Copa. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu pego o meu álbum da Copa tem o Japão lá. Exatamente. Uma dúvida, Carlinhos, tu vai comprar o álbum da Copa no final desse ano? Quero. Eu também quero. Eu acho besteira até quem fala esse negócio de idade. Tu não tem idade pra ter álbum. Beleza. A Copa é de 4 em 4 anos. Se for pela idade, eu só vou ter um álbum na minha vida. Exatamente. Bora lá. Não, a previsão ainda não. É surpresa de cada time. Primeiro a Espanha, Pedri. Primeira Copa dele, certo? E ele vai com a camisa 10 da Espanha. Jogador de 19 anos. Ele tá com 19? Da Alemanha, quem pode surpreender? Havertz. Que vai para a primeira Copa dele também. Fez gol na final da Champions com o Chelsea. Fez gol na final do Mundial com o Chelsea. Japão, a gente tem o Minamino. Obrigado até por me lembrar, Carlinhos. Eu não sabia que o Minamino era japonês. Inclusive ele tem condição de, sim, a longo prazo, né? Tem um trabalho que os técnicos fazem, de trabalhar para que a longo prazo ele seja um jogador de destaque, né? Porque às vezes a torcida é muito paciente, né, com os jogadores jovens. E se o Klopp pediu, o Klopp tem moral com o Liverpool, né? Tem. Então a galera vai ter paciência. Bora lá, os favoritos. Eu coloco a Espanha em primeiro. Na fase de grupos eu sempre prezo uma coisa que é a organização e constância. Para mim, qualquer campeonato de pontos corridos precisa disso. E aí, quando eu vejo na fase de grupos, eu coloco a Espanha em primeiro e a Alemanha em segundo. Que foi a mesma coisa que me fez pensar que a Argentina não passaria em primeiro, e sim em segundo. Você, Carlinhos? Eu colocaria também a Espanha em primeiro e a Alemanha em segundo. Certo. Se a gente for levar até pelas últimas competições do Nations League e Eurocopa, a Espanha foi mais longe do que a Alemanha nas duas. Bora pro grupo F agora. Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. É um grupo interessante. É o que tu tinha mencionado que é o mais equilibrado, não foi? Não, foi o H, desculpa. A gente vai chegar ainda no H. Bora pra Bélgica. Uma coisa que eu percebi quando eu estava fazendo a projeção do campeão da Copa do Mundo, se fosse hoje, que o vídeo postado ontem lá no Ponto Contra. Agora, eu já mencionei tanto esse vídeo que eu tô com medo desse podcast não sair no domingo e eu ficar dizendo o vídeo saiu ontem, mas saiu anteontem. Que é a última Copa do Mundo provavelmente, né, de Lukaku e De Bruyne.
e de uma geração belga que ganharam os holofotes desde 2010. Então eles podem dar bastante trabalho. Imagina o Lukaku e De Bruyne fazendo um show nessa Copa. É importante lembrar também que a Copa do Mundo vai ser no meio da temporada. Eu imagino que Lukaku não vai estar no Chelsea. Ele vai voltar para a Inter. E se ele voltar para a Inter e usarem ele como foi usado antes, ele volta a ser um dos melhores centroavantes do mundo. Então ele pode chegar para a Copa com tudo. Perfeito. Alguma coisa para acrescentar aí sobre a Bélgica? Eu continuei de falar sobre... Desculpa, é só porque se eu não falar eu perco o meu raciocínio. Tem Ferreira Carrasco também que está jogando bem pelo Atlético, certo? E eu gostaria de lembrar, acho que os brasileiros lembram com muita precisão a última Copa, em que a Bélgica eliminou o Brasil. E foi um jogo que o Brasil teve muitas chances, mas ficou evidente que Lukaku, De Bruyne são jogadores muito acima da média. E mais efetivos do que os jogadores brasileiros da época. Lembrando que a nossa seleção era formada por muitos jogadores jovens que a gente estava dependendo. Mas o Brasil teve muita chance no segundo tempo. Não podemos Sim. reclamar do técnico, da seleção, não podemos reclamar. Mas a gente, acredito que o brasileiro, não só o brasileiro, acho que todo mundo que gosta de futebol tem que parar de pensar que a camisa pesa, logo o time vai ganhar. Não é bem assim, porque nós sabemos, o Brasil é pentacampeão do mundo, a Bélgica ainda não tem um título até agora, em abril de 2022, a Bélgica não tem título do mundo, mas nós não podemos diminuir uma seleção apenas porque ela ainda não possui o título. Ela tem atualmente uma geração fortíssima, Origi, Lukaku, De Bruyne. Então, o Courtois, né, que é um excelente goleiro, não podemos esquecer do Courtois. Então, liderado pelo Roberto Martinez, que fez uma ótima Copa, inclusive aquela seleção, ela se fortaleceu, né? Ela tem condição de chegar... Os jogadores se fortalecem pela experiência. Até por isso, quando eu sempre comento as convocações lá no canal do Ponto Contra no YouTube, eu falo, tem que ter jogadores com experiência, tem que ter qualidade técnica, porque eles que sabem confrontar melhor qualquer situação adversa. E aí, agora que eu me toquei, eu me lembrei de uma coisa, naquele confronto contra a Bélgica, a gente vai em um jogo onde a gente não está conseguindo jogar bem, e aí quem entra para fazer algo diferencial é Renato Augusto, que seria talvez o jogador mais experiente ali da parte ofensiva, né? E aí tem que ter essa experiência. A gente tinha um Coutinho jogando a primeira Copa, Gabriel Jesus primeira Copa, William, Douglas Costa primeira Copa. Eu acho que era a primeira Copa do William, talvez ele já tivesse jogado a outra. Já tinha, né? Pois é. E quem era que mais estava no meio de campo? Paulinho, primeira Copa. E o Casemiro, por mais que tivesse experiência, estava suspenso. Então eu prezo pela experiência. E até por isso que eu acho que Lukaku e De Bruyne vão vir muito mais fortes nessas Copas do Mundo que eles já jogaram naquela. E é uma seleção... percebo que um gol foi de escanteio, né? E o outro gol foi de uma rápida transição ofensiva. E que transição, cara. Que transição. E perceba que o Lukaku, ele é muito importante porque ele tira aquele clichê de jogador que atacante tem que ser aquele cabeça de área, que espera a bola. Isso não existe mais no futebol. Assim, tem muitas alternativas de atacante. Por exemplo, tem o Firmino, que é o falso 9. Tem o Jesus, Gabriel Jesus, que ele é mais de buscar o jogo pelas pontas. Tem, por exemplo, o Lukaku, que ele é mais o pivô. Ele recebe a bola e os alas passam, ele abre espaço para os demais. É muito difícil tomar a bola de Lukaku, porque ele tem o porte físico dele é muito forte. Ele de fato ele é muito habilidoso, sabe conduzir a bola. Então, de fato, ele é um atacante que mostra que existem outros atributos dessa função. Hoje em dia eu prezo mais por... Não vou dizer de função, eu falo centroavante como uma posição, um centroavante que sempre potencializa mais os pontos. Eu gosto disso. Ele faz isso, sim. Ele faz isso. O Lukaku faz isso. Eu vou dar uma pausa para fazer uma propaganda, cara. Carlinhos, eu já te falei várias vezes, tu tem que começar a jogar Futebol Manager, cara. O que mais dá para entender de posição é Futebol Manager. Por que eu dei essa pausa? Eu descobri no Futebol Manager o estilo tático do Lukaku e qual é o jeito como ele joga. Lá, pelas diversas funções que tem, ele joga numa função chamada como jogador-alvo, que eu acho que isso. o tanque. Carlinhos aqui levantou os braços e falou, é o tanque. Ele suporta a pressão dos defensores. O que é o jogador-alvo? Ele é um cara que vai usar todas as habilidades físicas dele a favor
para favorecer um time que seria mais fraco. Então, o que a Bélgica faz? O que qualquer time faz quando usa o Lukaku na sua função correta, que seria jogador-alvo, que foi o que aconteceu na Inter. A Bélgica, assim que recupera a bola, toca pro Lukaku. E o que o Lukaku faz? Ele não levanta a cabeça, ele não procura, ele pega a bola, prende. Se alguém chegar em cima, ele vai bater de corpo. Se ele tiver espaço para correr, ele corre. E aí, quando ele chega perto da finalização da jogada, ele decide se ele vai marcar ou se ele vai buscar assistência. Exatamente. E aí, foi assim o segundo gol. E é aí que o Lukaku brilha tanto na Inter. Numa formação do Antônio Conte de 3-5-2 mais defensiva, o jogo de transição, o Lukaku recebe a bola do jeito que ele gosta e ele faz esse jogador-alvo. Outro jogador que faz essa função muito bem, que eu comecei a acompanhar recentemente, ou pelo menos tem as características para fazer essa função, é o Harry Kane, que também é um centroavante que participa da criação de jogada. E é muito bom de transição. Que também está nas mãos do Antônio Conte. Até por isso eu consegui ver essa semelhança. Acredito que ele potencializa esse jogador com essa característica, não é coincidência, né? É porque ele gosta de... Primeiro que o Antônio Conte, não importa qual é o time que ele for, você pode botar ele no Ibis, ele vai pedir os jogadores para montar um 3-5-2 ou um 3-4-3. Ele gosta de jogar com 3 zagueiros. E aí o jogo dele vem de transição. Pegou a bola, só bora pro ataque. Só bora. Não para, não pensa, não fica tocando pro lado. Bora atacar. E é o meu técnico favorito em estilo de jogo e filosofia até. Bora logo pular pro Canadá, senão o nome desse podcast vai se tornar Bélgica. Canadá, Carlinhos. Quero que você... Davis. Alfonso Davis. Excelente jogador, tecnicamente rápido, ele tem precisão dos passes. E de fato, falando de seleção do Canadá, ele é o protagonista de fato dessa seleção. E mais um elogio voltando pro Hans Flick da Alemanha. Ele botou o Davis na prateleira de melhor lateral esquerdo da temporada. Hoje, e aí a gente vê mais ainda quando hoje, apesar dele continuar sendo um bom lateral, não se fala ele como melhor lateral. Mas nas mãos do Hans Flick, ele se tornou o melhor lateral. Marrocos. Hakimi, e agora eu tô em dúvida, Carlinhos. O Ziyech ainda faz parte da seleção? Ele foi consultar. O que aconteceu? O Hakim Ziyech foi acusado pelo seu técnico de ser um preguiçoso no treino. Aparentemente ele fingia algumas lesões para não fazer tanto treino, que é aquele meter chinelinho que a gente chama aqui no Brasil. E aí, como preguiçoso e confusão que ele teve, eu vi uma convocação que ele ficou de fora. E aí eu fiquei em dúvida se ele continuaria na seleção ou não. Mas se ele continuar... Não tem como saber, porque assim, a seleção vai ser no final do ano e não sabemos... Não tem como saber até lá, mas se vier, ele vai ser uma peça fundamental, com certeza. Agora eu achei engraçado, porque pra mim, em campo, ele é um cara que corre o campo inteiro e dá a vida. E mas aparentemente... A forma como ele bate na bola, eu nunca vi um jogador que bate na bola igual ele. A gente coloca ele na mesma prateleira do DPI e Coutinho. O chute de fora da área também. O efeito que a bola pega. Que Carlinhos menciona é porque ele dá lançamento, ele usa nesse lançamento também, ele ótimas inversões de bola, lançamento, mas o chute de fora da área também. E o que eu acho mais interessante, ele é um cara bem, como é que eu posso dizer, da forma mais correta possível. Ele não tem um porte físico forte, mas ele tem um chute muito forte. Exatamente. Eu vejo ele jogar, pra quem me conhece lá no YouTube do Ponto Conto, sabe que eu sou um cara magro. E eu vejo ele jogar e eu penso, caramba, eu consigo chutar desse jeito, será? Eu acredito que o porte físico também depende do tipo, do atributo do jogador, né? E também da função, posição que ele exerce. Certo. Por exemplo... Não, eu só tô dizendo que eu fiquei surpreendido com a força do chute do Ziyech. Isso. Por exemplo, é muito comum que o jogador brasileiro ele chegue na Europa um pouco magro, assim, ainda tá desenvolvendo a parte física. Então, você percebe, pega um jogador, por exemplo, Coutinho, qualquer jogador que chegou na Europa, antes e depois. Coutinho, Neymar. O Coutinho, ele antes do Liverpool tinha um porte físico, depois... Não, Liverpool não, desculpa, Bayern de Munique. No Bayern não tem como. É porque no Bayern é um caso à parte, porque... Mas na Inter de Milão mesmo, Carlinhos, quando ele chega na Inter, ele é muito magro mesmo. Acredito que é por isso que na Europa o jogo é mais bonito, tem a questão da intensidade do jogo, e por isso eles investem mais na parte física. E aí, por mais que o Hakim Ziyech seja o jogador mais habilidoso da seleção de Marrocos, se o técnico vê que ele não vai entregar com raça, aí ele já corta e
E eu sou a favor disso. Eu sou a favor, mas eu tenho mais ressalvas. Eu sou a favor de jogar um jogador que não corre tanto, que ele é daqueles que fica mais parado analisando o jogo. Eu vejo o Pogba fazendo isso, vejo o Coutinho fazendo isso, o Ozil fazia muito isso, e às vezes esses jogadores são criticados. Eu não gosto dessa crítica porque eu sou a favor de ter um jogador ali em campo que tem que parar e pensar. O Messi faz isso, só que aí o Messi, a galera não cai em cima por conta disso. Mas o Messi... É. Acho que Messi e Cristiano Ronaldo chegaram numa fase da carreira que eles não, mas eu digo mesmo antes do Messi ficar velho, ele já ficava tipo assim, ele tava ali desligado do jogo, só andando, olhando, observando e pensava. O Guardiola tem uma explicação para isso, porque tem 12 linhas de 4, certo? O Messi fica economizando a energia dele, andando entre as 2 linhas de 4. Aí quando vem um passe que quebra as linhas, ele para. E dá o passe preciso. Eu sou a favor disso. Então é interessante, porque assim, o futebol não adianta ficar correndo feito um louco com 90 minutos. Eu acho, Carlinhos, vou até te complementar aqui, eu acho que foi o Riquelme que alguém tinha feito alguma pergunta sobre o futebol atual. E aí ele fala, é um monte de cavalo de corrida só correndo. Que cavalo de corrida ele tem aquele negócio nos olhos, que não é nem para olhar o competidor. Ele tá só correndo, tá só isso, e não adianta. Bora lá pra Croácia. Croácia é um destaque. Atual vice-campeão do mundo, tem o Modric como craque. Inclusive, pra quem achava que Modric estava velho, a gente viu aquela partida que ele fez contra o PSG, certo? Perfeito. E eu lembro que em 2018, quando ele foi vice-campeão do mundo, perdendo para a França na final, muitos criticaram o fato do Modric ter sido eleito o melhor jogador do mundo. Mas eu sei que sempre vai ter polêmica nisso. Sempre vai ter, porque... Não tem como agradar todo mundo. É como convocar a seleção brasileira. A galera cai matando em cima de Tite, mas não tem como. Não tem como agradar, não tem como. Porque são vários critérios. Ganhou isso ou não ganhou aquilo. O prêmio tem os critérios dele. Tem os critérios. Então é muito difícil. Mas não gosto de menosprezar o Modric, porque ele é um jogador fora de série. E percebemos que ele foi constante nos últimos anos. Eu concordo contigo, Carlinhos. Eu não gosto de menosprezar o Modric. Pra mim, ele realmente... Eu já fui um dos que criticava e me surpreendi com o que ele joga de futebol. Ele pode ser considerado o melhor meio atacante dessa década, mas eu sou contra aquelas duas premiações, tanto a da Copa do Mundo quanto a de melhor do mundo da temporada. Mas não é menosprezando o Modric nem transformando ele em piada, mas porque eu acredito que outros jogadores merecessem. Não, eu não gosto desse termo carregar a seleção, mas de fato ele foi muito decisivo sim, eu concordo. Foi decisivo. É difícil de ver jogadores assim, como o Modric fez. Eu vejo também, apesar de não ter sido nem chegado na final, o James Rodrigues na Colômbia, pela Colômbia em 2014. Outro exemplo de carregar é o Keylor Navas em 2014 na Costa Rica. Carregou, também, assim, não menosprezando os demais jogadores da Costa Rica, não quero dizer isso. Mas ele foi muito protagonista. É como se tivesse 10 momentos decisivos. Ele foi o cara decisivo nos 8. E os outros 2 foi o resto do time. Ela coloca assim no YouTube, Holanda vs Costa Rica, defesas de Keylor Navas. Pega o jogo e veja as defesas que ele fez naquele jogo. Bora lá, jogadores para surpreender. Na Bélgica a gente tem algum jogador jovem que pode chegar para surpreender. Não tem muito não. Eu diria a surpresa pelo Lukaku e De Bruyne, porque eu sei que eles são craques, mas eles chegam nessa Copa já com uma experiência da última Copa, que assim como o Brasil, a Bélgica foi eliminada achando que merecia ser campeã. E achando que merecia, até porque perdeu de 1-0 para campeã. Então eles vêm já bem mais... experientes, maduros. Isso. Já com conhecimento da Copa. Canadá, Alphonso Davies, certo? Mas não chega a ser uma surpresa. Marrocos Hakimi, que também não é uma surpresa. Excelente jogador. Croácia. A Croácia tem uma geração muito boa também. Tem uma geração muito boa, mas para surpreender talvez só o Kovacic, que eu acho que seja um dos melhores jogadores, que é menos famoso. Perfeito. E quem passa então? É verdade, já tava esquecendo. Bélgica em primeiro, Croácia em segundo. Por mais que Marrocos e Canadá sejam bons times, falta em competição de pontos, tem que ter uma constância. E sendo que o melhor jogador do Marrocos é o seu lateral direito e o melhor jogador do Canadá é seu lateral esquerdo, eu acho que eles não vão conseguir fazer essa constância nessa disputa de pontos. Perfeito. Realmente, não gosto de menosprezar, mas realmente é muito difícil para eles. Vai ser um desafio muito grande, mas... Como eu disse, é um azar. É como a Dinamarca
que o melhor jogador é o camisa 10, é o jogador da função 10. Se botasse a habilidade do Hakimi na camisa 10 ou do Alphonso Davies na camisa 10, eles poderiam ajudar mais o time. Eu também diria que a Bélgica é o primeiro e o Croácia em segundo. Certo. Então a gente concorda nisso. Bora pro grupo G, grupo do Brasil. A primeira coisa que eu quero falar é que muita gente acha que esse grupo é fácil, mas não é. Não é fácil. Não é fácil. E uma coisa que eu tive uma ajuda para complementar com alguns amigos conversando no grupo de WhatsApp, que esse grupo ele é perfeito pro Brasil, porque para mim ele serve, e a melhor palavra que a gente encontrou foi preparação para a Copa. Porque o Brasil pega um grupo onde o risco dele ficar de fora é baixo, mas todas as seleções são fortes. São fortes. Exatamente, a gente não tem... Quando eu digo que o risco é baixo, por quê? Que de favoritos para a Copa só tem o Brasil para ser campeão. E aí o risco já fica mais baixo, porque a vaga natural do Brasil seria a primeira. Se ele não consegue a vaga natural dele, ele fica com a segunda. Perfeito. Mas ainda é difícil. A gente tem a seleção brasileira que a gente... por mais que a gente ame, né? Vamos tentar não entrar em muitos detalhes aí. Vamos ser menos parciais possível nessa. Não só menos parciais, mas menos detalhes, porque eu acredito que a gente ainda vai gravar um podcast só falando do Brasil. Vai lá, Carlinhos, o que você quer acrescentar aí do Brasil? Eu acredito que essa geração de agora está mais preparada que a última. Da mesma forma como o De Bruyne e o Lukaku. Sim, sim. Eu acredito que também é mérito do Tite, que o Tite também evoluiu bastante nos últimos anos, tem muito repertório, tem muita opção. Por exemplo, não é mais aquela seleção que depende de um jogador. Sim. É de fato interessante. Agora, o meu medo que eu tenho é ele cometer o mesmo erro de 2018 e escalar um time onde os jogadores decisivos são todos jovens. Não, mas eu acho que ele vai mesclar. É uma evolução, é a questão do ciclo, né? Pois é, a questão do ciclo e evolução, Coutinho, mas pra mim tem que ter Coutinho nesse time titular. Por já ter jogado uma Copa também. Perfeito. Porque se a gente vê, a melhor opção de ponta esquerda e ponta direita é Neymar, Vinícius Júnior e Rafinha, certo? Levando em consideração que Neymar seria falso 9. Aí a gente já tem dois jogadores que seriam a primeira Copa deles. Perfeito. Eu acredito que a única incógnita, por exemplo, o Alisson é titular, Marquinhos e Thiago Silva na zaga, tem no ataque Neymar, aí no meio de campo tem Coutinho, nas pontas pode ter Antony, pode ter Rafinha, Vinícius Júnior. Então, as pontas eu acho que é uma boa posição para ter jogadores jovens. Sim, a única incógnita, ao meu ver, que ainda não está 100% decidido na seleção, são os laterais. Acho que nesse aspecto ainda está sendo analisado, não está fechado ainda. E depois o Tite vai analisar, né, que vai de fato. E eu só quero falar uma coisa que eu não gostei dos últimos jogos do Brasil, mas eu vou entrar em mais detalhes no vídeo do Ponto Contra. Vai sair um mesa tática raiz, só para analisar a tática do Brasil nesses últimos dois jogos. Foi o Neymar não estar no segundo jogo e o Tite decidir trocar a formação para 4-2-3-1. Com esses dois amistosos, me parece que o Brasil ficou mais distante de acertar qual vai ser a escalação titular. Eu acho que só tem mais uma ou duas convocações, né? E 3 jogos ou 4 antes da Copa. Eu não querendo contra-argumentar o nosso amigo Zamito, mas não, por favor, eu quero que se tiver algo diferencial, bota aí, que aí acrescenta pros inscritos aqui. Eu acho que faz sentido essa crítica, mas eu acredito que o Tite está usando esses jogos. O Brasil já está classificado, não tem mais risco, não tem nada a perder jogando esses jogos. E jogando na altitude, sem o Neymar, sem o Vinícius Júnior, eu acredito que o Tite está simulando fase do jogo. Não, o Vinícius estava, eu acho. Não, no último jogo não. Ah, não. Na altitude não. Não estava. Contra a Bolívia, na altitude, na Quem Paz. foi o ponto esquerdo? É Martinelli, não foi? Não, Martinelli entrou durante o jogo. Eu acredito que o Tite está simulando, fazendo testes, tendo variações táticas para chegar mais próximo do ideal, porque ele varia, ele faz variações. Certo, eu espero, Carlinhos, de verdade, porque eu tô torcendo pro Brasil, que seja isso, porque a meu ver, por exemplo, o Bruno Guimarães não tinha muita oportunidade, agora tá tendo. Bom, galera, a gente teve um problema aqui, porque por incrível que pareça vai cortar? Não tem problema não, aqui a gente teve um problema com a bateria da câmera e a gente tá voltando agora. Bora pular o Brasil, porque senão vai ser, como eu disse, vão ter podcasts futuros pra gente falar só do Brasil.
Então, bora ficar com essa análise do Carlinhos. Eu espero que, como eu já disse, eu concordo com ele. Eu concordo não, eu espero que seja isso que ele disse, que o Tite está apenas testando e não que ele esteja perdido na escalação. Bora pra Sérvia, Carlinhos. Eu sei que a Sérvia tem muitos jogadores bons. Por favor, acrescente conhecimento aí para os nossos torcedores do ponto contra. Eu analiso da seguinte forma: a Sérvia hoje ela tem mais repertório e mais condições de dificultar a vida os adversários nessa Copa, porque ele tem Vlahovic, Tadic, Savic. Vlahovic, desculpa. Vlahovic, atual centroavante da Juventus, que é excelente, com que a galera está depositando. Os torcedores da Juventus estão depositando toda a fé numa reconstrução em cima do Vlahovic. A temporada que ele fez na Fiorentina, né, anterior. Ele é o artilheiro do italiano, atualmente é o artilheiro do italiano. Eu vou dizer, eu fiquei encantado olhando esse cara jogar, cara. E juro pra todo mundo que eu tava com saudade de um centroavante ele no estilo dele. Ele vai ser em breve um top 10 atacante, né? Top 10. O último cara que chegou assim brilhando, que jogou na Fiorentina e foi artilheiro do italiano, foi o Salah. Pra ver aí qual caminho ele pode... Isso, tem o Tadic, tem o Savic, tem o Mitrovic, que faz muitos gols. Então, assim, é uma... Savic, que tu fala, é o Milinkovic Savic, né? Da Lazio. Isso. E ainda tem mais um que, pra acrescentar, é do Frankfurt. O Filippo, agora eu tô em dúvida se é Felipe ou se é Filippo. Kostic. Isso. Muito bom. Então a Sérvia, ela tem isso. Não é a seleção cheia de craques, mas é uma seleção mais completa em várias posições. Completa. Por isso que ela é difícil de ser batida. Não é fácil enfrentar a Sérvia. Como se tivesse pegado um craque e distribuiu. Tanto é verdade que ela pegou o grupo de Portugal nas eliminatórias e Portugal foi para a repescagem. Foi. Então isso mostra que a Sérvia não é uma seleção qualquer, não é uma zebra, ela está aí por merecimento. Colocou Portugal para repescagem. E agora que a gente vai para a Suíça, vale lembrar também que a Suíça não só eliminou a França na última Eurocopa, como botou a Itália para repescagem. Perfeito, a campeã da Eurocopa. Foram o mesmo grupo de classificação e eles colocaram a Itália na repescagem. Vale lembrar também que a Itália não perdeu nenhum jogo na classificação das eliminatórias. Então a Suíça foi muito eficiente, porque para você se classificar na frente da Itália, sendo que a Itália nem jogo perdeu, você tem que ganhar muitos jogos. Tem Xhaka, tem Shaqiri, então de fato é uma seleção. Xhaka e Shaqiri são os nomes mais conhecidos, assim. Xhaka com passagem no Arsenal e Shaqiri... Na verdade o Xhaka tá até hoje no Arsenal. Shaqiri com passagens na Inter de Milão, Bayern de Munique. Apesar de não ter dado muito certo. Seleção de Camarões, Carlinhos, você tem alguma coisa aí pra acrescentar pra gente? O André Onana. E Camarões tem como técnico Robertson. E não podemos subestimar as seleções do continente africano, porque elas historicamente elas podem dificultar a vida dos adversários na Copa do Mundo. E eu acredito pela força física, exatamente isso. Eles entram como as seleções sul-americanas, eles têm algo a mais que foge da qualidade técnica. Exatamente. E ali eles podem surpreender bastante. Tá, então... É quase uma Copa em 2018, teoricamente, só que agora tá mais difícil. Né? Sérvia e Suíça chegaram, apesar da Suíça eu acreditar que tem menos jogadores individuais hoje, mas aparentemente tá melhor, e a Sérvia também tem bastante jogador individual. Então jogadores pra gente ficar de olho, na Sérvia eu diria o Milinkovic Savic, certo? Ou você tem algum jogador que acha que pode chamar mais atenção? O Mitrovic? Não! A gente tá vacilando, é a primeira Copa do Vlahovic. Bora deixar tudo pro Vlahovic. Fiquem de olho no Vlahovic. Não esperem a Copa, ainda digo mais. Vão assistir o jogo da Juventus e olhem esse centroavante que tá deixando o pessoal de queixo caído. No Brasil,
o que a gente pode dizer assim de surpresa, acredito que pode chegar aí, tipo assim. Acho que é o Rafinha. Rafinha pra mim tem tudo pra ser o destaque. Tu improvisou a frase que eu ia falar Rafinha também, ele tem tudo pra ser o destaque. E o que eu gosto dele é que ele já tem responsabilidade, porque ele é atualmente camisa 10 do Leeds. E aí ele deve ir pro Barcelona. Alguém que pega a camisa 10 de um time, por mais fraco que ele seja, já pega uma responsabilidade. Camarões, acredito que vai apostar na coletividade mesmo, para derrotar os adversários. Porque Exatamente. não tem tantos brilhos individuais, mas coletivamente ele pode, com a força física. só se o goleiro, né, o Onana, como que tu mencionou? Onana, né? É isso. É porque eu vejo os comentaristas, eu vi alguns falando Onana. Só se ele fizer um milagre, igual o Navas fez pela Costa Rica, e conseguir classificar esse time aí, já pensou? Bora torcer para isso não acontecer. Então, para mim, passa em primeiro o Brasil e em segundo a Sérvia. Carlinhos? Mesma coisa, Brasil primeiro, Sérvia em segundo. Bora lá, grupo H, o que Carlinhos analisou e já disse que é o grupo mais equilibrado. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Nossa! De fato, esse grupo, na minha opinião... Pode continuar falando, eu acho que esse som não sai não. Tem um liquidificador aqui no fundo, galera, mas aí não se preocupe que se estiver ouvindo é pouca coisa. Esse grupo H, a meu ver, é o mais equilibrado da Copa do Mundo. Porque certo. Não tem... claro que Portugal é o time que tem condição de ser o primeiro colocado, tem o Uruguai, mas Coreia do Sul e Gana não são adversários fáceis. Qualidade técnica Portugal pode-se dizer que ela é bem à frente das outras, mas o que não garante uma classificação nem em primeiro. Vale lembrar que na última Copa a Coreia do Sul ela derrotou a Alemanha. Então assim, não podemos olhar assim, é só porque é da Ásia, só porque é do continente. E foi o jogo, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, foi o jogo que a Alemanha precisava ganhar para se classificar, né? Eles precisavam ganhar e a Coreia do Sul foi lá e ganhou. Ganhou merecidamente, fez um grande jogo. Então, certo. A Gana na Copa de 2010 fez uma campanha histórica, só não passou por causa de circunstâncias de jogo. O Soares que defendeu aquele... Teve o pênalti que não entrou, mas Gana é um time uma seleção africana que tem tradição. Tem muito respeito por Gana. Tem o Partey, né, jogador do Atlético de Madrid. Jogador muito... Ele é muito técnico e pode comandar aquele meio de campo. Certo. De Portugal... a gente não precisa mencionar, né? Cristiano Ronaldo, craque. E uma geração jovem que está chegando aí. Diogo Jota, Bruno Fernandes. Quando eu fiz a minha simulação, né? Do campeão da Copa, ontem, eu vou dizer para vocês, aí já é um ponto negativo para Portugal. A sua geração é jovem. É como imaginar a Bélgica ou o Brasil na última Copa. Sim. Então eu acredito que em um mata-mata, se ele pegar uma seleção de um confronto difícil, por mais que o Cristiano Ronaldo esteja na última Copa, o Bruno Fernandes está ali na sua primeira, o Diogo Jota está na sua primeira. Então eu acho que o Portugal passa em primeiro nesse grupo. Mas eu acho que vai ter dificuldade de mata-mata e não colocaria como favorito da Copa. E agora que eu me toquei que a gente só ia fazer análise do grupo, né? Desculpa. Só uma correção. Vai lá. Caros inscritos, que Partey, ele não joga mais no Atlético, joga no Arsenal, tá? É verdade. E eu tava aqui na minha cabeça concordando contigo, porque realmente, quando eu falo do Partey, primeiro... a gente vem a lembrança do Atlético de Madrid, até porque ele combina bastante com o time, né? Combina muito com o estilo de jogo do Simeone, mas ele tá jogando na Premier League. Qualquer jogador que é muito bom em dividida, parece que combina com o Simeone, porque a principal estatística do Simeone é divididas ganhas. Isso. Se formos falar de destaques possíveis... Não, bora para análise ainda do Uruguai e Coreia do Sul. Tem o Uruguai, perfeito. O Uruguai com um novo técnico aí, Diego Alonso. Complemente aí, Carlinhos. O Uruguai, ele tá passando por um processo de reconstrução similar a Portugal, né? Por exemplo, tem aqueles experientes, Soares, tem Cavani, mas também tem novos jogadores. Por exemplo, a Arrascaeta tem mais protagonismo, tem o Valverde joga no Atlético. E o Arrascaeta, que tinha muita dificuldade em se firmar como titular na seleção, isso eu era a favor por conta, visto que o Uruguai jogar na formação do 4-4-2,
Hoje mudou sua formação, que o 4-4-2 era simplesmente para favorecer o Cavani e o Suárez. Hoje é um 4-2-3-1 para jogar em função do Arrascaeta. E é o que eu super concordo. Por mais que o Arrascaeta não seja melhor tecnicamente que Suárez ou Cavani, você tem que jogar em função de um camisa 10. Daquele time, ele é o mais cerebral. Certo. É o mesmo que eu espero que o Brasil consiga fazer com o Coutinho. O técnico, desculpa, como é o nome? Diego Alonso. Diego Alonso, ia falar Júnior Alonso, é o jogador zagueiro. Diego Alonso. Esse Diego Alonso, eu vou dizer, ele teve coragem, porque o Uruguai está tentando 4-4-2 há anos. As pessoas provavelmente tinham medo de mudar essa formação, porque desfavorece o Cavani ou o Suárez, tecnicamente seria só um na frente. Ele chegou e, não, eu tenho um Arrascaeta, ele é armador ofensivo, ele é camisa 10, sim. Ele tem habilidade, então eu vou jogar em função dele. Acho que falta isso no Brasil. Alguém selecionar o jogador mais importante, não precisa ser o melhor, e usar ele e jogar em função dele, que eu acho que é o que cabe ao Coutinho, e eu ainda concordo que o Neymar é o melhor, mas se é para jogar em função de alguém, tem que ser alguém com características de camisa 10, e o Uruguai está aí dando um exemplo que eu acho que o Brasil deveria aplicar. Pode crescer, pode chegar forte nessa Copa Uruguai, certo. Podemos descartar o Uruguai dessa disputa. Como ele está começando essa tentativa tática agora, ele tem muita evolução ainda. Não, muita não, né? Tem 6 meses, dá tempo. 6 meses, mas aí a gente joga 2 convocações aí, né? Não, mas... Acho que 5 jogos antes da Copa ou 4. Mas tem um tempo de preparação pré-Copa que pode ajustar muita coisa. Pois é, e como ele já tem a formação definida, é 4-2-3-1 com a Arrascaeta, é só uma questão de prática. Isso. Não vai ter tanta variação. Espero que o Tite também já tenha a sua formação definida e não varie, ou como diz o Caboclo, não vareia. Só um lembrete, que na última Copa, em 2018 na Rússia, o Uruguai eliminou Portugal nas oitavas. Foi. Não lembrava disso. Isso é um problema para o Uruguai, porque Portugal pode vir com raiva. Isso, não, mas... Ou então o Uruguai já tem uma mãe em cima de Portugal. Coreia do Sul... Heung-min Son é o cara. É quem tem para falar. Agora, eu vou dizer, eu acho que a mídia, às vezes, eu acho que o Carlinhos vai me concordar, eu vou descobrir pela feição dele agora, que estamos cara a cara, valoriza demais o Son. Eu acho que a mídia valoriza demais o Son. Porque pra mim um jogador, ele é bom sim, eu gosto dele, eu gostei de várias características dele, mas ele se firmar com esse nível de mídia que o Son ganha pra mim, ele teria que ser bom em outras competições. Eu só vejo o destaque dele no inglês. Talvez seja por conta de que ele é jogador do Tottenham. Isso. Talvez seja por conta que ele realmente não teve oportunidades ainda. Mas como ele só tem esse destaque no inglês, eu não gosto de definir ele como um craque. Acho que o que o nosso amigo Zé Mito quer falar do Son, eu acho que infelizmente o Kane também sofre com isso. Porque o Kane é um jogador extremamente técnico, rápido, inteligente. E ele não tem nenhum título. Mas, infelizmente, por circunstâncias que estão além do futebol, né, que tem a questão de estar um time competitivo, de estar numa seleção que de fato luta por taças. Infelizmente o Kane ainda não conseguiu conquistar aquilo que ele merece conquistar. O Son é a mesma coisa. Então bora aproveitar. Coreia do Sul, né? Aproveitar e eu vou dizer pra vocês, você torcedor do Tottenham hoje, torça bastante para Antônio Conte. Esse cara é um vencedor. E eu vou dizer, eu não assistia muitos jogos do Tottenham, eu comecei a assistir só porque o Conte é o técnico, a filosofia dele pra mim é a... Não vou dizer que é a melhor, porque existem vários pontos de vista e situações, mas se eu fosse técnico de futebol, eu me adequaria e me inspiraria a, como costumam usar o termo, escola tática do Conte. Perfeito. E Son e Kane, a meu ver, já mereciam ter título. Vocês merecem. Já mereciam. Mas a gente sabe que o futebol não é justo. E a gente sabe que eles precisam ter oportunidade, não dá simplesmente para dizer. Infelizmente eles já chegaram numa final de Champions, né, e não conseguiram. Bora lá. Para ficar de olho, Portugal, quem está desligado aí do Liverpool, observe bastante o Diogo Jota, certo? Eu acrescentaria o João Félix. João Félix também teve finalmente um recomeço ali no Atlético de Madrid. Ele pode chegar forte na Copa. Depende da forma como o Fernando dos Santos vai ajustar aquele time, mas ele tem muita opção. Seleção da Gana, a gente não tem muito o que acrescentar. O Uruguai é Arrascaeta. Ele vai ser Valverde também. Valverde, mas o Arrascaeta foi selecionado pelo técnico já como camisa 10. Ele adequou a formação ao Arrascaeta, vai usar o Arrascaeta do jeito que ele gosta e vai ser o jogador mais importante. Então, com certeza, vai ser a época para ele brilhar. Olha, torcedores flamenguistas, essa pode ser um grande salto
para fazer uma negociação absurda quando for vender o Arrascaeta. Visto que eu não imagino que ele vai ficar a vida toda no Flamengo, certo? E eu posso dizer, sem medo de ofender, existe o Flamengo com a Arrascaeta, existe o Flamengo sem Arrascaeta. Não é o mesmo Flamengo. É fato, é só acompanhar os jogos. O Flamengo não consegue ter o mesmo desempenho, criação de jogada, criatividade. É um jogador fora da curva. E o Uruguai sabe disso e vai usar ele a favor. Inclusive, Carlinhos, eu quero manter futuramente esse papo sobre a Arrascaeta. Coreia do Sul, Son, não tem outro jogador assim para se dizer. E ele não vai surpreender porque a gente já conhece e ele já jogou Copa, né? Primeiro e segundo lugar, Carlinhos, pra gente finalizar aí. Esse grupo é o mais difícil de opinar. De fato, disparadamente o mais difícil de dizer quem vai ser o primeiro e o segundo. Certo, eu vou fechar com Portugal em primeiro, Gana em segundo. Portugal em primeiro, Uruguai em segundo. Sinto muito. Eu acredito no Arrascaeta, viu? Você disse o quê? Portugal em primeiro, Uruguai em segundo. Eu vou dizer... É o mesmo, Portugal primeiro, Uruguai segundo. Certo. Então, bora lá. Como eu disse no começo do podcast, bora falar sobre um grupo da morte. Qual seria o grupo da morte? Apenas para conceituar, o que seria o grupo da morte para quem está começando a acompanhar futebol? É o grupo que é mais difícil. É aquele grupo que ninguém queria estar naquele grupo. É o grupo que fica mais difícil até de dizer quem que vai passar. Cara... É difícil, porque essa classificação foi muito equilibrada. Tá muito equilibrado. Mas eu vou dizer que eu tenho dúvida aqui entre o grupo da Argentina, me parece um grupo muito difícil, independente da qualidade técnica. Tipo assim, se botasse, tira esse México, não vou tirar a Arábia Saudita que é mais fraco, tira esse México e coloca uma Alemanha. Eu ainda ficaria em dúvida de que se a Alemanha conseguiria passar. O do Brasil é um grupo forte, mas eu não coloco como grupo da morte porque o Brasil é muito melhor tecnicamente do que esses times. Eu não estou dizendo que o jogo vai ser fácil, mas ele é muito melhor. Eu arriscaria dizer que o grupo H é muito complicado. Porque são seleções que não são top. Tu fecha o teu grupo da morte então com H. Sim, porque assim, eu vou explicar o meu critério. Pior que eu vou fechar com C. Pra mim o grupo da morte é o C, cara. Da Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita. Pode explicar o seu caso aí. É porque o grupo H tem uma especificidade. Não é um grupo com seleções top aqui, favoritas, mas são seleções extremamente tradicionais, seleções com jogadores extremamente qualificados, que têm experiência. Não são seleções que estão... seleções surpresa. Eles, por exemplo, tem Cavani, tem Cristiano Ronaldo, tem Arrascaeta. Então, assim... tem Partey, tem Son, então assim, a gente vê a qualidade desse grupo e tem um equilíbrio muito grande, então certo. É muito difícil analisar. Eu vou fechar com o grupo C, porque a gente tem os dois melhores do mundo nesse grupo, Messi e Lewandowski, estão no mesmo grupo. A Argentina, por mais que ela seja uma das favoritas do time, não é um time forte tecnicamente. É um time forte de raça e de concentração. A gente conhece a capacidade deles nos mata-matas, o que faz com que eles não sejam tão fortes na fase de grupo. E quando a Argentina chega, e digamos que ela estreia, se fosse um jogo contra a Arábia Saudita ou México, eles perdem o primeiro jogo, que eu não tiro essa possibilidade. Se eu não me engano, a última Copa eles estrearam perdendo para a Islândia, o grupo fica louco, porque sabe que a Argentina vai levar uma das duas vagas. E aí todo mundo fica louco se a Argentina perde um jogo. Essa dificuldade que a Argentina tem com pontos corridos, eu acho que equilibra mais ainda. E aí a gente tem um México com tradição, a Polônia com o melhor do mundo e o Messi com o melhor do mundo também. Ou a Argentina com o melhor do mundo. Não é o Messi que está com o melhor do mundo. Mas eu tenho só uma observação que a Argentina agora ela está mais constante. Ela está com mais solidez, ela dificilmente perde jogos. Tem uma defesa sólida, tem um meio de campo criativo do povo. Para mim, grande parte vem do meio de campo com Depô e Paredes. Eles realmente vieram para mudar a seleção e são as peças mais importantes para essa constância da Argentina. É difícil acreditar que a Argentina vai oscilar tanto. Concordo com o Carlinhos, realmente ele me surpreendeu nessa, mas ainda acho que é o grupo mais complicado, porque por conta da tradição do México e de dois melhores do mundo aí. Bom, galera, o podcast foi esse. Ficou gigante, sim. Isso era tudo que a gente tinha para falar. Vai lá no YouTube para dar ideia de outro tempo para o podcast. Lembrando que o podcast é para ser grande assim mesmo.
é um por semana. Você vai pro trabalho, seja no carro ou no ônibus, você escuta segunda quando vai, segunda quando volta, terça quando vai, terça quando volta, até sexta-feira o podcast você ainda vai dizer, poxa, já acabou. Se você fizer isso, vai fazer. Se você não trabalha, mata esse podcast em um dia, duvido. E agora que eu me toquei que eu tô falando isso no final, não vai valer a pena, mas eu vou gravar uma parte para falar no começo depois. Carlinhos, alguma coisa para acrescentar? Agradecer o convite. Foi uma honra participar desse podcast. Aprendi muito sobre futebol. Essa troca de ideias, de conhecimento, agrega muito no processo de aprendizagem, e espero ter mais oportunidades, porque de fato a Copa do Mundo é algo que envolve tática, técnica, parte física, psicológica e a paixão de torcedor, então é gratificante. E eu vou te dizer, Carlinhos, eu também aprendo muito contigo, e é por isso que eu disse até no meu primeiro podcast, eu vou trazer outras pessoas para trazerem até coisas diferentes. Se fosse para trazer alguém para concordar só com tudo que eu falo, nem ia trazer. Então é sempre bom ter essa dinâmica de sempre um acrescentando mais e aí somar conteúdo para todo mundo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei muito quais são as opções no podcast, no Spotify, mas se você estiver no YouTube, deixa like, se inscreve no canal, deixa comentário, compartilha esse vídeo, e se estiver no Spotify, compartilha o podcast. Tchau!